Vamos lá. Então, vamos começar. Gente, tá atrapalhando, porque eu tive que ligar o ventilador aqui. Tá fazendo algum barulho que tá atrapalhando? Não? Tá tranquilo. Se fizer, vocês falam aí. Então, vamos orar para começar. Alguém quer orar? Quer que eu oro? Orarei. Então, vamos lá. Pai, mais uma vez te agradecemos por este dia e essa oportunidade de estarmos, Deus, em comunhão para crescermos, Deus, na sua palavra, nos ensinamentos através do seu Espírito Santo. E nós queremos abrir o nosso coração, sujeitamos o nosso coração e a nossa mente, levamos cativos à obediência de Cristo, Pai, que essas palavras possam cair no nosso coração e encontrar um terreno fértil e que produza transformação nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo fale através de mim, fale através de cada um aqui, Pai, naquilo que o Senhor compartilhar com eles também durante esse tempo de estudo, e que possamos cada dia mais crescer e avançar, Deus, no conhecimento de quem Tu és e de quem nós somos em Ti. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então, só dando uma relembrada sobre a aula passada, nós falamos porque nós devemos orar, né? Citamos alguns pontos, e depois já entramos nos tipos de oração. Eu falei que são 8 tipos de oração, e nós estudamos 4 na terça-feira passada, que foi a oração de petição ou a oração da fé, a oração de consagração, né? E a diferença entre as duas, a oração da fé e a oração de consagração, que a oração da fé ela é feita para mudar as circunstâncias e deve ser feita sem dúvida no coração, e a de consagração ela é feita não para mudar as circunstâncias, mas sim para mostrar a nossa submissão à perfeita vontade de Deus no tocante a algum assunto específico. Nós falamos também sobre a oração de louvor e adoração, né? Falando da diferença do que é o louvor e do que é a adoração, né? Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz, pelos seus atos, e adoramos por quem Ele é, pelo seu caráter. E falamos bastante sobre render graças, né? Nesse tipo de oração. E a última que nós estudamos na semana passada foi a oração de entrega, sobre descansar em Deus, né? Entregar tudo a Ele, lançar sobre Ele as nossas preocupações, ansiedades e tudo mais, né? E hoje nós vamos estudar mais as outras 4 que faltam, tipos de oração. E na próxima semana a gente vai encerrar falando sobre jejum e oração e os princípios que Jesus nos deixou para orarmos, para termos essa vida de oração. Então, hoje a gente vai começar com o 5º tipo de oração. Tem uma dúvida antes. Sim, senhor. Pode? Medo. Porque... Mas já? Não, é uma dúvida da semana passada, só que na semana passada... passou. Não tinha clima, não tinha como não vai perguntar, né? É o seguinte, qual é a diferença da oração de entrega e a de consagração? Porque me parece a mesma coisa. Seria a consagração eu me consagro e a entrega é uma situação? Ou o contrário? Elas são bem parecidas, mas a de consagração é quando você tem alguma decisão, por exemplo, para tomar, ou até mesmo essa questão assim de, eu não tenho uma direção específica, então eu vou consagrar ao Senhor a minha vida, né? Buscar a Ele, consagrar meu tempo, minha vida, tudo, e aquela frase, né? Se for da sua vontade. A de entrega é quando existe um peso sobre você, tanto que o versículo que a gente, né, firma na oração de entrega é o lançando sobre o Senhor as nossas ansiedades, trocando o nosso fardo, o nosso jugo
pelo do Senhor. Então, a consagração, ela é mais algo pessoal, assim, da sua vida mesmo, consagrando ao Senhor, né? Oferecendo a sua vida para Ele, para que Ele cumpra a vontade dEle através da sua vida. E a entrega é quando a gente tem alguma questão que pode estar nos impedindo de ouvir a voz de Deus, quando pode estar roubando a nossa paz, alguma decisão também entra na questão de decisão também, né? A gente entregar para o Senhor e consagrar a Ele, então, que seja feita a vontade dEle. Caminha meio junto, tanto que tem muitos pastores que consideram uma só, sabe? Essa de consagração e entrega. Até semana passada estava tendo uma live com um pastor aqui de Belo Horizonte, e ele é professor do Carisma também. Eu não sei se ele ainda dá aula no Carisma, mas ele dava, né? E ele estava falando exatamente sobre os tipos de oração, e ele coloca 7 tipos, né, de oração. Então, tem muitos pastores que colocam elas juntas, né? Eu acho, apesar delas terem muitas semelhanças, eu acho justo separar, sabe? Então, por isso que eu ensino assim, né? Separada. Nossa, que bênção, gente, tá chovendo. Ah, lembrado de vitória! Aleluia! Vamos lá, então. Voltando. Para de ver. Eu respondi? Sim, Pirilim? Beleza. Então, vamos lá. Só relembrando, oração de petição ou oração da fé, oração de consagração, oração de louvor e adoração e oração de entrega. E hoje, a quinta, nós vamos começar oração em línguas. Deixa eu já abrir aqui. Só um momentinho. Eu vou ler, se vocês quiserem abrir, pode abrir, se vocês não quiserem, não precisa. Eu vou só ler rapidinho 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Vou ler o 1 e o 2. Segui o amor, 1 Coríntios 14, 1 e 2. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aí, mas no versículo 2 ele fala, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Depois ele vai continuar falando sobre profetizar, porque quando uma profecia ela vem para exortar, edificar e consolar pessoas. Mas nesse caso nós vamos ficar no versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, né? Fala segredos com Deus. A oração em língua, ela é uma das orações, assim, que nós podemos dizer, como eu disse na primeira aula, nenhuma oração é melhor do que a outra. Mas a oração em línguas, ela é uma oração muito completa, uma das mais completas, né, que nós podemos fazer. Oi, Gabi! Oi. E por quê? Porque ela é um dom sobrenatural de Deus, a oração em línguas, né? Ela nos capacita a orar algo que nós não conhecemos, não entendemos, mas que são os sonhos, os propósitos que estão no coração do Pai para nós. Por isso que a gente costuma falar que a oração em línguas, ela é a oração perfeita, porque mesmo que você não está entendendo, a oração vem pelo Espírito, né? Essas orações, a oração em língua, ela é concedida pelo Espírito Santo, e por esse motivo é que ela é um dom sobrenatural, porque o Espírito Santo é aquele que conhece as profundezas do coração de Deus. Lembra acho que foi na primeira aula que eu falei sobre o pendrive, que quando a gente está orando, né, a oração em línguas também é esse processo, né? Deus, o Espírito Santo concede, é um dom sobrenatural, né? Mas ele não fala por nós, somos nós que oramos, né?
e em outras línguas, e nessa oração em línguas há uma liberação das limitações humanas. Então, nós começamos a orar aquilo que está no coração do Pai. Às vezes, Deus nos traz a revelação daquilo que nós estamos orando, mas às vezes não. Mas a gente pode estar seguro que nós estamos orando a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E existe algumas particularidades da oração em línguas. Muita gente fala assim, a oração em línguas é a evidência de que você foi batizado no Espírito. Sim, é verdade, só que ela é a evidência inicial, não se você não fala em línguas, você não foi batizado no Espírito Santo. Não, porque quando nós nos convertemos, nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo ele já vem habitar dentro de nós. Então, já é um selo que foi colocado em nós. Mas o falar em línguas é uma das primeiras evidências. Tem pessoas que não falam em línguas. Está disponível para todo mundo? Sim, com certeza. Agora, se algumas pessoas não falam, ela deixa de ir para o céu por causa disso? Não, não deixa. Eu tenho até o exemplo da minha avó. Minha avó sempre foi uma mulher muito, muito de oração. Ela fazia parte do pronto-socorro espiritual que tinha na igreja, né? Eram só as senhorinhas. E cansei de chegar na casa dela e ela tá lá no quarto dela, ajoelhada, orando pelos pedidos de oração. E ela nunca orou em línguas. E aí teve um domingo que ela ficou orando muito em casa e ela ficava falando para Deus que ela queria falar em línguas e ela não conseguia. E minha avó sempre foi muito amorosa, eu nunca vi ela falar mal de ninguém, assim, sabe? A mãe da minha mãe. E aí ela foi no domingo à noite para a igreja, ela estava um pouco chateada porque ela não falava em línguas, e ela estava sentada no banco e passou uma senhora, e aí a senhora voltou e falou assim para ela, filha, por que que você me pede, por que que você está tão triste por você não ter o dom de falar em línguas? Se eu te dei o maior dos dons, que é o amor. Então, algumas pessoas têm mais facilidade, têm mais abertura, né? Tem outras que têm vergonha, e às vezes acontece da pessoa não liberar todo o potencial do Espírito que está dentro de nós. E isso é aquele negócio, Deus quer que todos sejam salvos e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas nem todos vão ser salvos, nem todos vão chegar ao pleno conhecimento da verdade, nem todos vão ser curados por algum motivo, não que não seja a vontade de Deus, nem todos vão falar em línguas. Está disponível? Super disponível. Porém, por algum motivo que a gente às vezes desconhece, não acontece. E o falar em línguas, então, tem essa particularidade. É uma evidência inicial do batismo no Espírito Santo, mas não é só isso que define a tua comunhão com o Espírito Santo. A gente pode até citar Atos 2,4, né, quando fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, né, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Uma outra particularidade é que é um dom dado por Deus através da inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem habitar em nós, como eu acabei de falar, quando a gente crê com o coração, confessa com a nossa boca que Jesus é o Senhor da nossa vida, né? Esse dom dado por Deus, né, através da inspiração do Espírito Santo, como a gente viu nesse versículo, né, que nós lemos agora, ele mostra o quê? É um dom dado por Deus, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, ele nos auxilia na oração em línguas, porém, ele não faz por nós. É algo que nós abrimos a nossa boca, é uma atitude de fé, né? A gente começar a falar. E é muito interessante que às vezes, né, a gente começa a falar bem baixinho e de repente quando vê, tá falando, como diz, tá dando aquelas rajadas de língua, né? As corridas na igreja, porque é como movimentar as águas, né?
Você entra na água, tá calminha, depois você começa a brincar, as águas começam a ficar mais agitadas. É a mesma coisa, às vezes você começa naquela calma, né? E aí o Espírito Santo vai pegando e as tuas palavras, você vai orando em línguas e ele vai trazendo mais coisas do coração de Deus e pondo no seu espírito e vai fluindo. Uma outra particularidade é que esse tipo de oração, a oração em línguas, ela deve ser praticada, ela deve ser cultivada de duas formas. Na nossa comunhão particular com Deus, quando a gente está no nosso tempo de devocional, no nosso tempo de oração, por quê? Porque ela edifica o nosso homem interior. Paulo fala sobre isso, né? Para que sejais fortalecidos pelo Espírito no homem interior. Então, quando nós oramos em línguas, no nosso tempo particular com Deus, o nosso espírito é fortalecido, o nosso espírito é edificado. Mas também deve ser praticada na igreja, em grupos de oração, com qual finalidade? De falar aos homens algo da parte de Deus, como nós lemos ali em 1 Coríntios. O falar em línguas em público, né, quando tem outras pessoas juntas e tal, sempre deve vir acompanhado de uma tradução, né, uma tradução daquela língua. Por quê? Deus tem o interesse de falar com pessoas, e se a gente começa a orar em línguas agora, por exemplo, eu começar a orar agora em línguas, terminar de orar e oro, e paro e continuo falando para vocês vão ficar tudo olhando assim para mim, eu falo, mas o que foi que ela falou? Então não vai trazer edificação para ninguém. Por isso, Paulo deixa claro que quando houver a oração em línguas em grupo, na igreja, quando tiverem mais pessoas, sempre tem a finalidade, sempre vem com a finalidade de Deus falar algo para aquele povo. Por isso, tem que ter a interpretação dessas línguas. Eu presenciei uma vez lá em Campina Grande, a gente estava ministrando louvor e estava uma unção muito forte, e uma pessoa no meio da igreja começou a falar em línguas muito alto, assim, e aí a igreja, né, a gente abaixou os instrumentos, a igreja foi ficando em silêncio, e ela falou, e aí uma outra pessoa começou, foi ela mesma, começou a interpretar o que ela tinha falado em línguas. E aí, terminou, o Bud ainda era vivo, ele subiu e ele falou assim, alguém ouviu o que a irmã trouxe? Aí, alguns que estavam perto, né, ouviram, só que lá a igreja é imensa, né? Então, muita gente não ouviu. Aí ele falou assim, olha, eu acredito que Deus falou através da irmã, porém não trouxe edificação para ninguém. Porque a gente não ouviu o que você falou em línguas, você interpretou, mas quando for assim, que você tiver uma palavra de Deus guiada pelo Espírito Santo de Deus, você precisa vir até aqui à frente, falar com o pastor e a gente vai te dar o microfone, você traz a interpretação para que a igreja seja corrigida, edificada, orientada. Então, assim, aquele negócio de vergonha alheia, né? Eu só fiquei no espírito, assim, com a cabeça baixa. Mas é verdade, se não trouxer uma interpretação daquilo que foi falado, não vai edificar. Se a pessoa só falar lá num canto, não vai edificar também do mesmo jeito. Então, a gente precisa ter um pouco dessa racionalidade, né? A gente é espiritual, é algo vindo do Espírito, mas o espírito do profeta está sujeito ao profeta, então a gente também precisa ter esse equilíbrio, né? E algo bem interessante que eles falam, né, nessa questão da oração em línguas, que até a primeira vez quando eu li na época, eu falei, mas como assim, né? Que eles colocam uma outra particularidade da línguas, é que nem sempre oramos quando falamos em línguas. E eu quero ler essa parte para ficar bem claro para vocês. E eles dizem assim,
as línguas manifestam-se em outros sentidos e não apenas com o coração. A diversidade de línguas, por exemplo, é um meio através do qual o Espírito Santo pode falar, através do cristão, em uma língua conhecida para algum ouvinte. Tal língua é desconhecida por quem fala. Às vezes a pessoa está lá falando em línguas, mas é desconhecida para ela, mas é conhecida por alguém que está na plateia. E assim sendo, será Deus falando aos homens e não o contrário. Então, eu lembro de um testemunho do pastor Antônio Cirilo, daqui de Belo Horizonte, que ele estava, acho que era nos Estados Unidos, e ele não sabia falar inglês. E chegaram algumas pessoas para conversar com ele, e ele começou a falar em línguas. E as pessoas entenderam o que ele estava falando. Então, assim, é uma coisa sobrenatural mesmo. Por isso que o dom, né, o falar em línguas, como a gente leu, é realmente um dom vindo do Espírito Santo, né, de Deus para nós. Então, assim, nesses casos, às vezes a pessoa está lá falando em línguas e vocês podem perceber, não sei se todos falam, né, em línguas, mas às vezes você vai falar, a impressão é que você está falando num idioma, às vezes meio russo, às vezes chinês, às vezes mandarim, quer dizer, tem essas coisas também, como eles dizem aqui, nem sempre a gente vai estar orando, às vezes a gente vai estar falando e a pessoa vai receber, né, de alguma forma. E lá, como a gente leu, né, em 1 Coríntios 14, 12, diz assim, na Bíblia Amplificada, eu li lá, mas eu queria ler para vocês na Amplificada, 1 Coríntios 14, 2. Porque alguém que fala numa língua desconhecida, fala não a homens, mas a Deus, pois ninguém entende ou capta o seu significado, porque no Espírito Santo ele profere verdades secretas e coisas ocultas que não são óbvias ao entendimento. Eu queria ler nessa versão que eu acho que fica bem... Eu gosto da Bíblia Amplificada, assim, tem alguns versículos que... Ela ainda não existe, essa Bíblia em português, né? Mas tem alguns trechos, alguns versículos que a gente pega nos livros, assim, eu acho muito, muito importante. E o que eu acho mais interessante dessa língua é isso, é que a gente fala mistérios com Deus, segredos do coração de Deus. Por isso é uma oração dita, a oração perfeita, né? E qual que é a importância da oração em línguas, de se orar em línguas? Primeiro, a importância das línguas, ela opera na edificação espiritual da nossa vida. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, apesar da minha mente ficar infrutífera. E isso em 1 Coríntios 14, 14, quem quiser anotar. E em 1 Coríntios 14, 4, está escrito, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Ou seja, a tradução amplificada diz, o meu espírito, pelo Espírito Santo dentro de mim, que habita em mim, ora. E eu acho muito, muito interessante isso, né? Quando na oração em línguas, lógico, em todas as orações, né? Mas a oração em línguas é um contato direto do nosso espírito com o Espírito Santo e uma conexão do Espírito Santo direto com o coração de Deus. Então, isso nos faz lembrar sempre que o Espírito Santo ele está em nós e ele está disponível para nós e ele nos conhece, mas ele também conhece o coração de Deus. Por isso, essa conexão tão importante do orar em línguas, trazer o coração de Deus para dentro de nós e levarmos o nosso coração até o coração de Deus. Então, é importante orar em línguas porque edifica o nosso espírito, nos lembra que o Espírito Santo habita em nós e sobre nós. Nós oramos de acordo com a perfeita vontade de Deus, como eu já mencionei. A oração em línguas estimula a nossa fé. Por que estimula a nossa fé? Porque tem que ter muita fé para orar em línguas mesmo, né? A gente não sabe
exatamente o que a gente está orando, né? A menos que Deus queira revelar. Mas nós confiamos que aquela oração em línguas conduzida pelo Espírito Santo, auxiliada pelo Espírito Santo, é o melhor que Deus tem para nós, em determinadas situações e no tocante a toda a nossa vida. É importante orar em línguas também, porque é um meio de nos conservar livres das contaminações do mundo. Nos permite orar pelo desconhecido e fornece refrigério espiritual, colocando a nossa vontade e também a nossa própria língua debaixo da sujeição de Deus. Porque se a gente for orar só em português, a gente provavelmente vai orar só aquilo que nos interessa, né? Por isso que na Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, por isso que a gente pede a direção do Espírito Santo. Porque senão a gente sempre vai buscar, as nossas orações sempre vão ser egoístas. Mas o orar em línguas, ele traz essa direção para aquilo que nós realmente precisamos orar, para alinhar nosso coração com o de Deus. E uma situação que eu passei sobre orar em línguas foi na época que eu morava em Campina Grande, no segundo ano que eu estava lá. Eu comecei a namorar, né? Deus tinha me dado uma direção que não era para eu abrir meu coração para ninguém no primeiro ano que eu estava lá, que era um ano meu e do Senhor, e eu fiquei bem tranquila mesmo e tudo. E aí no segundo ano, um rapaz se declarou para mim, e ele falou: olha, desde que você chegou aqui no ano passado, eu venho orando por você, mas eu ouvi você dizendo que Deus tinha te dado uma direção de que não era para você se envolver com ninguém, então eu esperei, e aí eu tô querendo, né, namorar você e tudo. E eu orei, não tive, assim, nenhuma resistência, era né, assim, do ministério, uma pessoa, né, aparentemente comprometida e tudo, e começamos a namorar e noivamos em, acho que 8 meses, 7 meses, não lembro, mais ou menos. Porém, quando a gente noivou, é muito engraçado esses processos, assim, quando você namora é uma coisa, quando você noiva parece que é um compromisso maior e Deus começa a abrir mais seus olhos, assim, você começa a perceber mais coisas. E eu percebia dentro de mim uma tristeza. Eu estava feliz, mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa que estava arranhando por dentro. E como eu não sabia o que era, não tinha uma clareza sobre, né? Eu comecei a orar muito em línguas, muito, porque aí eu orava específico, eu falava: pai, eu vou orar especificamente agora pelo meu noivado e casamento. E começava a orar em línguas. E eu falava: eu sei que o Senhor vai me direcionar na oração perfeita. E comecei a orar, e aí aquela convicção de que não era para eu prosseguir começou a ficar mais forte. Mas eu não sabia o porquê. E passados 5 meses, quando a gente completou 1 ano de namoro, acho que deu 1 mês, mais ou menos 2 meses, eu vi que eu não sabia exatamente o que era, mas Deus começou a me mostrar algumas situações, algumas atitudes, né, diferentes do que eu imaginava que a pessoa fosse. E resumindo, eu falei para Deus: pai, eu quero ser vencida pelo seu Espírito. Eu não consigo tomar essa atitude de terminar um relacionamento, porque eu não tenho, assim, muita clareza do que é para eu chegar e terminar. Então, eu peço a tua ajuda. E terminamos, né, o relacionamento. Passado 1 ano e pouco, aconteceu uma situação, e aí vieram algumas coisas à tona a respeito da pessoa. E então, ali, depois de um tempo, eu entendi, né, que naquele tempo de oração em línguas, sem saber exatamente o que estava acontecendo, Deus foi conduzindo a minha vida para me livrar de algo lá na frente que poderia me machucar. Então, quando a gente não tem um certo discernimento sobre até mesmo como orar, e eu falo isso para muitas pessoas, eu falo: olha, se você não tem muita clareza sobre uma coisa que você precisa orar,
coloca diante de Deus e fala, pai, eu tenho essa situação, eu vou orar em línguas, porque aí eu vou orar a tua vontade perfeita para essa situação. Então, é uma oração muito importante que deve fazer parte da nossa vida, né? Assim como todas as orações, né? Joy, tenho perguntas. Medo! Ó, não, é assim, o que você pensa a respeito disso. Não é nada de certo e errado, é o que você acha, né? Tá. Quando a gente ora em línguas, a gente ora a oração perfeita. A gente ora o que a nossa mente, nossa alma limitada não poderia orar, né? Então, eu sempre dou esse exemplo. Se eu estou orando a respeito de um relacionamento, então talvez eu ia orar o que eu acho que é correto. Então, pai, se a pessoa gosta de mim, ou pai, me direciona para que o sentimento, isso, ou qualquer que seja a oração, existe um viés da minha alma. Quando eu oro em outras línguas, eu não oro o viés da minha alma, eu oro o viés de Deus. Isso. Então, primeira pergunta, você acredita que eu posso sim direcionar essa oração, dizer, pai, eu quero orar agora a respeito por exemplo, do meu casamento, e começa a orar em línguas. Você crê que nesse momento essa minha oração em línguas está direcionada para essa situação? Eu acredito, particularmente acredito, porque mas que é assim, muito ampla. Eu acho que é muito, Deus faz muito mais. Como essa oração é perfeita, talvez eu vou querer orar pelo meu relacionamento, mas tem outra coisa a respeito de mim mesmo, da minha edificação pessoal, que talvez seja mais prioritário para ser orado agora do que esse relacionamento. Então, sim, talvez eu possa pedir para o pai, me ajuda agora essa oração, e eu estar achando que eu estou orando a respeito do meu casamento, mas na verdade eu estou orando a respeito da minha saúde, por exemplo. É isso que eu queria saber a tua opinião, se você acha que a gente consegue direcionar a oração em línguas, você crê que sim? Eu acredito que sim, mas eu acredito assim, Deus, ele é amplo em todas as coisas, ele é perfeito em todas as coisas. Então, eu começo a orar, pai, eu quero orar em línguas a respeito dessa situação. E eu tô lá orando. Mas não é porque eu falei dessa situação que ele vai ficar específico só naquilo, mas tudo que abrange aquela situação também vai ser tocado. E se eu tô orando, por exemplo, né, que nem você citou, a respeito de um relacionamento. Se Deus vê que esse relacionamento até é algo que ele tem no coração para sua vida, mas que antes disso você precisa ser tratado numa outra área, eu creio que essa oração vai alcançar também, porque Deus, ele não é limitado. Então, eu acredito que há essa abrangência. Essa é a minha visão, né? Perfeito. Aí outra pergunta. Eu já ouvi pessoas falarem assim, eu creio e entendo que é assim, Deus não pode fazer nada na terra a não ser pelos seus filhos que o pedem para fazer alguma coisa. Então, talvez, entendeu? Concorda com o que eu estou dizendo? Se ninguém orar pedindo ao Senhor por alguma coisa, ele não pode manifestar o poder dele daquela forma, certo? Concorda? Olha, já temos um problema aí. Eu concordo, não concordo. Deus, ele se move na terra através dos seus filhos, com certeza. Mas eu creio que existem intervenções divinas, que às vezes não está no alcance da gente. Como diz lá, eu não lembro agora, me sumiu, acho que é Ezequiel, que fala, que quando Deus fala, procurei alguém para que tapasse a brecha e eu não encontrei, né? Então, eu acredito nisso, eu acredito que assim, Deus, a gente está aqui na Terra, tem o Espírito Santo dentro de nós, ele enviou Jesus justamente para isso, para que o Espírito Santo e Jesus pudesse se mover, né, ser revelado através de nós. Porém, às vezes nem sempre a gente está sensível e às vezes tem coisas que assim, eu acho que são muito além, então tem que ter uma intervenção divina numa determinada situação. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu já ouvi pessoas falarem assim, eu acordei pela madrugada e eu fui impelido pelo Espírito Santo para orar em línguas, e possivelmente, aí uma das interpretações é que existe, sei lá, um missionário que está à beira da morte e Deus precisou levantar alguém para orar por ele, porque Deus não poderia intervir sem que houvesse uma oração de um filho. E aí ele levantou uma pessoa
qualquer que está aí conectada ao Espírito Santo que ele poderia contar para orar por ela. Só que aí não faz muito sentido para mim, porque se a oração em línguas é para edificação pessoal, como é que ele vai me despertar 3 horas da manhã para eu orar em línguas e, na verdade, eu não estou orando por mim, mas eu estou orando por um fulano que eu nem conheço, porque ele precisa que alguém ore. A oração em línguas, ela tem as duas vertentes, edificação pessoal e edificação do corpo de Cristo. Como diz lá, para exortação, edificação e até esqueci a outra lá, que são 3 vertentes, que é a oração em línguas ou uma profecia dada que tem a interpretação. Então, a gente vai entrar nisso, nesse tipo, que nem nesse exemplo que você deu de orar por outra pessoa. Na oração intercessória, a gente vai falar sobre isso. Mas eu já tive várias experiências de ser acordada, assim, sentir aquela coisa, eu preciso orar, e eu não saber exatamente pelo que mas você ter no seu espírito aquela coisa que não te deixa dormir, e aí, como que eu reagi? Eu falei, Pai, não estou tendo uma clareza que é para orar especificamente por uma pessoa. Eu vou orar em línguas, porque eu não sei o que orar. E aí, geralmente, né, quando eu começo a orar, Deus traz alguma pessoa na minha mente e tal, e aí eu começo a orar em português, interceder por essa pessoa. Então, eu saio de uma oração e migro para a oração em línguas e aí vou para a oração intercessória. Agora, já teve outros casos que eu orei sabendo, Deus trouxe a pessoa, né? Teve um caso, teve uma madrugada, acho que foi em acho que eu estava lá em Bauru dando essa aula, inclusive, acho que foi 2014, por aí. Eu acordei de madrugada com uma coisa de que eu tinha que orar, e eu não sabia o que era, e eu fiquei orando em línguas, e eu não tive clareza do que era. Mas eu fiquei orando até que, né, essa frase, houve aquela tranquilidade, aquela paz no meu coração. Passado, no outro dia, acho que foi no outro, ou passou uns 2 dias, minha tia manda uma mensagem no nosso grupo dizendo que naquele dia, no dia anterior que eu tinha tinha sido acordada de madrugada para orar, ela tinha sentado com o meu primo, conversado, e ele estava desviado há anos. E naquele dia ele falou, eu quero voltar para Jesus, e confessou Jesus com a minha tia. Ela faz mais de 20 anos que ela orava por ele. Então, aí naquela hora que ela falou isso, me veio, assim, a lembrança de eu acordando de madrugada e orando. Então, eu creio que naquele momento eu orei para que o Espírito Santo trabalhasse no coração dele, né, intercedesse mesmo, para que a palavra encontrasse esse lugar no coração dele. Não tive 100% certeza, mas eu tive aquela paz quando eu ouvi a notícia. Deu para entender assim? Sim. Respondi, mais ou menos? Sim. É que eu sou meio racional demais, então eu fico querendo colocar tudo em caixinha. E a minha discipuladora fala, não tem como. Você tá muito razão. Com Deus não é assim, com Deus não é sempre assim. Aliás, quase nunca é racional, quase nunca. Hoje eu estava caminhando e fiquei pensando nisso. Eu falei assim, meu Deus, quem diria que eu ia conhecer... Gente, quando eu falar Gui, é o meu marido hoje. Quando eu falar Guime, é o meu primeiro marido, que os dois chamava Guilherme. Eu estava caminhando hoje pensando, eu falei assim, Senhor, se eu contar, acho que ninguém... Todo mundo acredita, porque, né, eu não minto. Mas, assim, eu falo... gente, que loucura eu pensar que em 2015... alguns amigos quiseram apresentar o Gui para mim. Em 2016, eu conheci com ele, trabalhei no seminário que ele era aluno, aí a gente ficou amigo, não aconteceu nada. Em 2017, ele foi embora, eu continuei trabalhando no seminário. No meio do ano, uma aluna me apresenta o Guime, que era primo dela. No ano seguinte, eu caso, 2 meses eu fico viúva, e depois de 1 ano e meio, eu reencontro o Gui, que voltou de outro país, num congresso, e passado alguns meses, ele me pede em namoro, passa 2 meses, eu noivo, passa mais 6 meses, eu caso.
Aí eu falo, gente, é loucura. 5 anos passaram desde o dia que eu conheci até a gente se casar. E domingo fez 3 meses de casado. Aí eu penso assim, Senhor, nunca eu ia ter a ideia de que o Senhor faria isso. Por que que eu tive que passar por esses processos? Não sei. Então, não adianta a gente querer racionalizar, tentar colocar encaixadinho, porque não encaixa. Nunca, acho que nunca vai fazer muito sentido, né? Eu tenho um amigo que ele fala que Deus ele vai falando por sílabas, né, nas situações, só que a gente não vai percebendo, e aí quando a situação acontece que a gente olha para trás, a gente consegue ver a palavra toda, né, ver o todo. Então, assim, não adianta a gente querer ser muito racional, a gente tenta entender, mas tem coisas que realmente passam da nossa, é limitado, né, passa do nosso entendimento, não tem como mesmo, e aí a gente vai na fé, né? Mesmo sem entender, a gente vai. Só vai, como diz, né? E deu? Tá bom. Oração, agora nós vamos para o segundo tipo, segundo não, mentira, sexto tipo de oração, que é a oração de intercessão. A oração de intercessão, ela é a oração que é feita em favor de outra pessoa. É colocar-se, entre aspas, na brecha entre alguém e Deus. Interceder, né, a palavra interceder significa interpor-se, reconciliar duas partes. E é o que Jesus veio fazer, né? Jesus, ele é o nosso intercessor no céu hoje, né? Mas ele veio para reconciliar a gente, né, a humanidade caída com Deus. E lá em Romanos 8:34 fala sobre isso, né? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Jesus é o nosso intercessor no céu, perante Deus. Mas nós temos um intercessor aqui na terra, que é o Espírito Santo. E lá em Romanos 8:26 fala sobre isso. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, se nós temos um intercessor no céu por nós, que é Jesus, nós temos um intercessor aqui na terra, que é o Espírito Santo. O que nós vamos fazer com isso? Nós também vamos nos colocar disponíveis a Deus para sermos intercessores uns dos outros. E onde a gente pode encontrar isso na Bíblia? No próprio versículo que eu falei agora, que é Ezequiel mesmo, Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E em 1 Timóteo 2:1 e 2, ele nos diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Então, a oração de intercessão é mais uma oração que Jesus nos convida a também desfrutar. E nós podemos ver, eu não vou ler todos esses capítulos, esses versículos, mas se vocês quiserem anotar para depois ler, 3 exemplos que existem vários, né? Muitos, mas assim, alguns exemplos de intercessões na Bíblia. A intercessão de Abraão em favor de Sodoma e Gomorra, que está lá em Gênesis 18, que vocês podem ler depois.
a intercessão de Jesus em nosso favor, que para mim é um dos capítulos mais lindos, que é João 17, que é a oração sacerdotal, quando Jesus, né, intercede por nós, e a intercessão de Paulo em favor dos Gálatas, que está em Gálatas 4, de 19 a 21. No caso de Abraão, quando ele intercedeu em favor de Sodoma e Gomorra, ele estava intercedendo pelos pecadores, para que Deus não destruísse, né, para que Deus tivesse misericórdia e não derramasse o juízo sobre eles, né? Quando Jesus orou em nosso favor, João 17, ele se colocou entre nós e o próprio Deus para rogar em nosso favor. Para quê? Para que nós fôssemos guardados do mal e santificados na verdade, na palavra, né? Ou seja, nele, né? Porque ele é a verdade, ele é a palavra, ele é o caminho, ele é tudo. E um versículo que para mim assim tem feito também muito sentido agora e que entra, eu coloquei aqui nessa parte da oração de intercessão, 2 Crônicas 7, 14 e 15. E diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Hoje, a gente está num momento muito chave da história, né? Um momento, uma situação que ninguém imaginaria viver, né? Eu nunca, pelo menos, nunca pensei passar por uma situação de pandemia, uma situação como nós temos passado. E domingo o pastor Lucinho estava pregando e ele falou assim: gente, eu achei que a pandemia ia dar uma chacoalhada, uma sacudida nas pessoas, né, nos cristãos. E ele falou, realmente sacudiu, mas muita gente sacudiu e foi para o mundo, né? Ao invés de trazer um start, um despertar assim, meu Deus, isso tudo está acontecendo, isso está apontando para o fim, está apontando para a volta. E uma palavra que Deus me deu no início desse ano, que é sobre que ele estava ataviando a noiva. É um tempo de preparo da noiva. E esse versículo tem feito muito sentido para mim, esse de 2 Crônicas, porque nesse momento, né, num tempo como esse, como foi lá em Esther, como ela fala sobre isso, né, para um tempo como este, hoje, Deus nos colocou aqui na Terra. E Deus está nos permitindo entender mais sobre o coração dele, mais sobre a palavra dele, e isso vai ser cobrado de nós. Não é tempo da gente brincar de ser igreja, mas da gente se levantar como intercessores, como diz aqui, né? Eu virei, se vocês orarem, buscarem, se arrependerem, eu vou sarar a sua terra, né? E os meus olhos estarão abertos, ouvidos atentos para eu fazer acontecer nesse lugar. Então, se agora, nesse tempo, nós não nos levantarmos como intercessores, nos colocarmos na brecha mesmo, como igreja, como corpo de Cristo, não nos ajustarmos, não nos colocarmos nesse lugar entre o povo perdido e Deus, qual é a nossa função aqui na Terra? Se a gente não for luz, se a gente não interceder para que Deus intervenha na nossa nação, nas nações, se a gente não compartilhar, não refletir Jesus, não tem nem por que a gente ficar vivo, né? Então, Deus, ele está nos convocando. Eu vejo que esses exemplos, né, a gente deu de intercessões na Bíblia, e a questão de Jesus ser o nosso intercessor no céu, o Espírito Santo ser o nosso intercessor na terra. Para quê? Para que nós sejamos intercessores uns pelos outros, uns dos outros. Tudo isso se conecta. Então, nós estamos nesse momento de nos levantar. Nunca foi um momento tão propício para a gente se apegar na palavra e na oração como esse. E aí, dentro disso, dentro desse tempo de intercessão, muitas pessoas têm, como Paulo cita na Bíblia, as dores de parto, né?
que é realmente assim, que acontece isso durante o período de intercessão. Às vezes a pessoa, ela tem mesmo a sensação de sentir o que a outra pessoa está sentindo, e é uma sensação que ela só passa, como eu disse, quando é orar até que haja aquela paz, aquela tranquilidade, quando aquela sensação de, eu preciso orar, eu estou sentindo isso pela pessoa e tal, quando aquela sensação se acalma, quando o peso, né, o peso ele sai do nosso coração, de dentro de nós. E uma situação que eu vivi foi num dia que eu estava com o pessoal, assim, conversando e tal, e estava super bem, e de repente eu comecei a ficar angustiada, e eu não entendi, e eu falei assim, nossa, o que está acontecendo? Aí me despedi do pessoal e fui embora. E eu falei, eu vou orar, porque eu não estou entendendo o porquê dessa angústia. Tá tudo bem, não estou doente, não tem nada na minha família acontecendo, vou orar. E eu comecei a orar a Deus. Eu falei, pai, não estou sabendo o porquê que eu estou sentindo isso. Se isso eu estou sentindo o peso do coração de alguém, me mostra, me fala, porque eu não estou entendendo. E chorando, e não estava entendendo. E comecei a orar em línguas e chorando, assim, sem entender. E de repente, Deus me trouxe: ore pela sua tia Laide, ela está sentindo isso, isso, isso e isso. Aí eu orei específico por aquilo que Deus tinha me mostrado. Orei, eu fiquei acho que mais de 1 hora orando. E quando eu terminei, que foi sentindo assim, começa a vir uma alegria no espírito, né? Tipo assim, sensação, coisa cumprida lá, como é que fala? Missão cumprida. E O aí peso vai saindo, né? a coisa vai saindo. O fardo. O peso vai saindo, o fardo vai saindo, e vai vindo uma alegria. Aí você fala, não, missão cumprida, né? Por isso que é o orar até que, né? Você tem essa sensação. E aí eu fui ligar para minha tia. Aí eu liguei e falei, ô tia, tudo bem? Aí ela, tudo bem. Eu falei assim, que bom, o que você está fazendo? Eu estava estendendo umas roupas ali fora, que eu pus na máquina para bater e tal. Aí eu falei, tia, eu te liguei, e comecei a chorar, né? Falei, eu te liguei porque eu estava com os amigos e eu comecei a sentir uma angústia, uma dor no meu coração. E quando eu vim orar, Deus falou que era por você. Aí ela começou a chorar do outro lado. Eu estava morando aqui em BH, né? E ela estava lá em Bauru. Aí eu falei, Deus me falou isso. E eu fui falando para ela, e ela chorando muito. Falei, mas Deus falou isso. E aí, quando terminou, ela falou, Joyce, eu estava estendendo as roupas no varal e falando isso para Deus. Eu falei, Deus, eu estou cansada, eu estou sentindo isso, eu estou frustrada com isso, está acontecendo isso. E foi exatamente o que Deus tinha me trazido, né? Então, eu senti a dor do coração dela. E isso acontece, comigo, muitas vezes as pessoas falarem, você tá bem, hoje Deus, eu senti um peso muito grande no meu coração e eu orei por você, e naquele dia eu estava passando por alguma situação. Então, assim, é muito interessante a gente ter essas experiências, porque a gente sente a dor do outro, sabe? E entender mesmo, assim, discernir, né, aquilo que Deus quer, parar e ouvir a voz dele, porque se eu pudesse, aí eu creio nisso também, Gustavo, se eu rejeitasse esse sentimento, Deus talvez levantaria outra pessoa para orar naquele momento pela minha tia. E se ele não encontrasse ninguém que se colocasse na brecha, ele poderia trabalhar diretamente com ela, né? Mas graças a Deus eu ouvi e tive essa experiência, então isso me fez crescer, né, na oração. Eu acho que Deus, ele, vamos dizer assim, que o plano A dele é que ele conte com o filho, porque por causa desse corpo, né, que a gente é, o propósito de Deus é que a gente esteja unido. Essa questão de sentir a dor do outro tem a ver com Jesus ter sentido a nossa dor. Ele espera que a gente faça dessa forma, mas isso não amarra as mãos dele de fazer o que ele precisa fazer, o que ele quer fazer, né? Isso.
Mas por que ele conta com a gente? Ele precisa contar com a gente? Não, ele poderia fazer tudo sozinho. Mas ele quer que a gente cresça, ele quer que a gente amadureça, que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade, que a gente se torne pessoas maduras, né? Então, por isso, ele compartilha isso com a gente, para a gente ter essas experiências. Ele não é um Deus egoísta, ele quer que a gente desfrute disso também. E então, por quem nós devemos interceder? Por todos, né? Para que Deus para o corpo de Cristo, para que haja firmeza no corpo de Cristo, para a igreja, que a igreja se torne forte, pelos irmãos, né? Pelos nossos irmãos, por alguém que Deus colocar, e também, como nós vemos, pelas autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. Por quê? Para que a gente tenha vida tranquila e para que essas autoridades sejam salvas e conheçam a verdade. E a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus, né? Cristo, Jesus é a verdade, é uma pessoa. Então, para que eles tenham esse conhecimento. Então, a gente sempre tem que estar orando pela nossa nação, pelas nações, intercedendo por Israel, que é importante também, né? A ligação que a gente tem, mas para o corpo de Cristo, uns pelos outros e pelas situações que chegarem até nós. Todos nós fomos chamados à oração, né? A intercessão, porque todos nós fomos feitos sacerdócio real, somos sacerdotes, né? Para reconciliar o mundo com Deus, como o Gustavo falou, né? Se ele não encontrar, tudo bem, ele vai fazer, mas ele conta com a gente, os filhos, né? E um sacerdote, ele sempre vai ser um intercessor. Ele sempre vai estar reconectando o mundo com as pessoas com Deus. Então, ele sempre vai estar nesse lugar. Então, não existe um chamado, só essa pessoa é intercessora. Não. É fato que existem pessoas que têm um chamado específico na intercessão, né? Como a pastora Zenete, aqui de Belo Horizonte, né? Ela tem é um dom mesmo, é um chamado, é uma vocação assim muito específica. Porém, a intercessão, a oração de intercessão é para todos nós, né? Todos nós. E quais seriam as características de um intercessor? Amor, porque se você não ama o mundo, se você não ama o perdido, não é o mundo, né? Se você não ama o perdido, você não vai orar por ele. Identificação, se você não identificar, não sentir o que o outro sente, você também não vai conseguir orar e interceder pelo outro. Se você não tiver compaixão, que é se colocar no lugar do outro, você também não vai conseguir interceder. E se você não tiver esse discernimento no espírito de como orar, e é por isso que a oração em línguas nos ajuda, por termos o Espírito Santo também dentro de nós, né? Por ele ser o nosso intercessor aqui na Terra, é que nós conseguimos desenvolver esse discernimento. Então, amor, identificação, compaixão e discernimento são 4 características chaves no coração de um intercessor, daquele que se coloca, que se levanta e se coloca na brecha, né, por alguém ou por alguma situação. E eu queria ler esse daqui que eu escrevi aqui. É impossível ser um intercessor sem contar com a ajuda do Espírito Santo. Podemos interceder com o nosso entendimento, quando a gente ora na nossa própria língua, ou com o nosso espírito, orando em outras línguas através, né? O Espírito Santo através do nosso espírito. Mas tanto em um quanto em outra, sempre nós seremos conduzidos pelo Espírito de Deus. Então, não precisa existir um medo, um receio no nosso coração. Mas como é que eu vou interceder? O Espírito Santo que está dentro de você vai te guiar. Como ele guia em todas as coisas, ele nos guia também nessa oração de intercessão. E aquele versículo que fala, né, que o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, esses gemidos inexprimíveis, como diz, deixa eu só ver aqui, em Romanos 8:26, que fala sobre isso, é um indício de que o Espírito Santo, ele realmente está
nos auxiliando nas nossas orações. Porque existem coisas que a gente não vai conseguir articular com as nossas palavras, mas pelo Espírito Santo de Deus, ele vai nos ajudar a conduzir, né, a exprimir com esses gemidos, né, para que a gente interceda alinhado, né, ou para que a nossa oração vá mesmo como uma flecha no alvo, né, naquilo especificamente que Deus tem para aquela situação. Então, ele faz isso por nós, nós fazemos isso pelas pessoas, através da direção do Espírito Santo no nosso espírito. Amém? Gente, a gente vai até 8h20 só mesmo, ou dá mais uns 10 minutinhos? Não sei se vocês podem, que a gente começou, já era umas 7h30, não era? O que vocês acham, gente? Só não posso passar de 8h30 porque eu vou ter outros compromissos aqui e aí a gravação cai. Tá, não, é rapidinho, só a oração de concordância é bem pequenininha e a oração em uníssono também, bem pequenininha, assim. O que vocês querem, ou querem que espere e eu fale semana que vem? O que vocês preferirem, queridos, o que vocês acharem melhor. Aline? Prefiro na semana que vem, que aí você fala com calma e... Eles Tá querem bom. você mais 3 semanas, Joyce. Eu nunca mais vou dar aula para essa turma. Porque eu falei... Boa ideia, vamos expandir mais uma aula. Não vai dar tempo. Não, então a gente fala semana que vem.